Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do DiogoCast. É um imenso prazer ter você aqui assistindo a essa continuação da história dessa grande pessoa, jornalista, mãe, diretora de teatro, apresentadora de TV, escritora, esposa. Bem, Nilson, antes... você que está aí no seu carro, está no avião, olha, você pode fazer o download desse episódio, hein? Nós estamos disponíveis no Anchor, Spotify e no YouTube também. Você pode nos ouvir por lá, tá bom? Só procurar lá no YouTube Diogo Andrade 30, tá? Os episódios estão sendo disponibilizados por lá. E no Anchor com Spotify é o DiogoCast, ok? E me siga lá no Instagram, que lá vou estar passando as informações a respeito do DiogoCast. É o @Diogo_Sil, S-I-L, beleza? Então vamos continuar com a história. Nós tínhamos pausado a história lá por Belém ainda. A Nilce falou coisas impressionantes. Se você quer saber o que é, assista ao primeiro episódio do DiogoCast. A Nilce, ela escapou de um tiroteio. Ficou curioso? Assiste lá. E agora nós vamos continuar com a história de Belém para Cuiabá. Tudo bem, Nilce? Muito prazer estar recebendo você novamente aqui no segundo episódio do DiogoCast. Estou muito feliz que seja com você. Eu que agradeço essa oportunidade. Muitas vezes a gente gostaria de ter comentado, ter falado de algumas experiências, né? Para que as pessoas também entendam, né? Que o mundo à nossa volta entenda o motivo de certas atitudes. A vida é assim, né? Para a gente entender o porquê de determinadas atitudes, a gente precisa conhecer a fundo, né? A história de uma pessoa. Sim, é muito importante. Eu falo muito, né? Mas não tem problema. Vamos lá. É costume nosso. Então, bem, Nilce, nós terminamos a sua história lá. Foi uma trajetória bem difícil, né? A respeito do que você passou no seu casamento, daquilo que você passou quando você estava grávida, até como foi impressionante como Deus agiu na sua vida nessa caminhada da convivência em Macapá, dos assaltos, de viver essa criminalidade lá e passar pelo que Deus agiu através de você, através da vida das pessoas ao redor, até você chegar em Belém. Então vamos continuar a sua história. Beleza, o projeto estava indo tudo bem em Belém. Isso. Muito bem. Muito bem. Notoriedade, não é que a gente busque isso, né? Às vezes as pessoas que nos assistem, que nos veem, até que nos acompanham também, por não conhecerem a nossa história na íntegra, né? Eu ouvi de muitas pessoas dizerem: mas você faz tudo isso, você se gloria? Gente, eu não tenho como me gloriar, porque para a gente estar fazendo uma determinada atividade, teve uma trajetória, teve um processo. E muitas vezes esse processo não é fácil. E o que eu vivenciei, né, para fazer as atividades que eu já citei e que vou falar mais para frente, teve esse processo muito, muito intenso e, ao meu ver, muitas coisas negativas ocorreram, falando humanamente, né? Mas a gente começa a entender o propósito de Deus, porque a gente cresce muito diante de muitos obstáculos e passando por eles, né? Isso é essencial para a vida de qualquer ser humano. Então, em Belém estava, digamos assim, a grosso modo, estava bombando, né? O projeto Indo Depressa Evangelizar, que foi o projeto que eu idealizei, junto com meu esposo, que veio entender um pouco mais tarde, porque quando eu ia às praças, à frente do grupo, um grande número de jovens, pessoas de várias denominações que seguiam esse projeto, o meu esposo ficava tomando conta do Ian, que era bebê, a gente revezava muitas vezes, né? Tinha bebê que idade? Ele já tinha ali uns
8, 7 anos, né? E sempre a gente teve aquele cuidado com ele, de preservar a vida dele, né? Ele estudava numa escola integral, ele foi tremendamente abençoado lá nessa escola, uma escola do Bradesco, lá em Belém do Pará. E nós tínhamos esse cuidado, a gente revezava. Quando o Jânio ia, o Jânio sempre viajava na turnê por várias partes do Brasil, eu ficava com o Ian e não ia às praças. Eu já confiava na liderança e tal. Eles iam, né, para eu ficar com o Ian. E às vezes eu ia, uma das irmãs tomavam conta do Ian, já que o nosso trabalho era mais meia-noite até 3 da manhã. E nesse período estava bombando, assim, em Belém do Pará, na capital. Nosso projeto, a gente viajava com os grupos para apresentarmos teatro, para cantarmos, né? Na época tinham umas 3 bandas que revezávamos. Então era um trabalho muito intenso e muito maravilhoso. A gente revezava também com as nossas idas nos veículos de comunicação, né, de Belém do Pará. Nesse tempo eu comecei a trabalhar em rádio. Eu acho muito interessante frisar que nesse período eu comecei na comunicação sem ter a vontade de me tornar uma jornalista. Sem ser um sonho, né? Não. Eu achava que fazia parte do que eu estava vivendo ali. Se eu era chamada para dar uma entrevista, eu estava na TV, estava em alguma rádio, estava, seja lá onde quer que seja, né? Em grandes palcos. Normal, natural. Não tem do que se gloriar. Porque a vida era muito intensa, né? E a gente passava por grandes desafios. Eu já havia passado bem antes. Então não tinha de nada para me gloriar, a não ser de falar o que Deus estava fazendo ali. E aí eu lembro que eu comecei numa rádio de poste. De porte. É porte? Ah, Poste. rádio comunitária, né? Comunitária. Que que, não sei se, pelo menos aqui em Cuiabá não vi, né? Que é aqueles... acho que ficar as caixas de som. As caixas de som pelas cidades. De luz, né? De luz, no poste de luz. E aí um dos líderes, né, de alguma comunidade gospel, era candidato também a algum partido político, viu em mim, né, que eu tinha a possibilidade de estar à frente de um trabalho de rádio, de comunicação. E eu fui para esse desafio. Ficava tão nervosa, mas ele orientou direitinho, né? Eu tremia, assim, de falar um oi. Não me sentia à vontade. Mas aí eu fui me acostumando. Logo, uma rádio comunitária me chamou, né? Uma rádio secular. E eu fui. Bora lá, outro desafio. Eu fiquei por algum tempo ali. Interessante que eu já estava muito empolgada. Acabei de receber um convite para ir para a Jovem Pan, lá de Belém do Pará, uma rádio. Isso vocês estão nessa rádio comunitária lá? Já tinha saído, fui para outra rádio, né? Na rádio comunitária, sim, né? E eu super empolgada ali, muita audiência, um alcance muito elevado, né? Nisso, os donos um dos coordenadores da Jovem Pan, tem que apagar aí. Tá. Eu só gravo com sono aqui, gente. Aí me chamaram e eu estava muito empolgada para ir para a Jovem Pan. Por incrível que pareça. Do nada, né? Eu fiquei rouca. Não pude continuar nem na rádio comunitária. E os donos ficaram muito chateados comigo. Eles achavam que eu teria que... Não foi uma rouquidão temporária, não, né? Foi o quê? Eu acho que foi quase um mês. E eu entendi ali, eu fui orar, orei a Deus, né? E Deus tinha falado no meu coração que não era da vontade dele que eu fosse para a Jovem Pan. E nem tão pouco continuasse naquela que eu estava. Olha o que... Percebe? Sim. Eu vou falar o que aconteceu nessa rádio. A gente quer polêmica, né? Porque eu estava muito empolgada lá com algumas jovens, a Kátia também, que está aqui em Cuiabá, né? A Kátia, olha, atenção, é Kátia Lemos. Eu vou trazer ela também aqui. Muito importante que traga. Porque aí ela tá envolvida nessa história também, né? Tá. E aí eu tava super empolgada lá, gente, muito empolgada na rádio. Tava gostando demais, a audiência levantando. Os nossos eventos, né, eram muito conhecidos já, de eventos grandes, de shows gospel, falado lá, né, na época, né? Evangelização, muito bom mesmo. E aí eu fiquei rouca, do nada.
E aí eu pedi para o Jânio falar pro dono da rádio que eu não tinha condição de fazer. O pessoal do ID foi lá. Eu disse, não vai acabar o programa, eu vou pedir para alguém ir lá. Tá. Eles te deram um horário. Você era a apresentadora do programa. E estava junto com o pessoal do Ídio. Junto com eles. Eu nunca andei só. Sempre. Sempre com eles? Sempre. As pessoas sempre andaram comigo. Eu nunca faço nada só. Aí, né? Você teve essa rouquidão sem motivo, né? Entre aspas. Né? E... foi no período que eu fui chamada para ir para Jovem Pan também. Aí você falou pro Jânio, vai lá falar com ele e tal, não sei o quê. Fala com ele que eu não tenho condição. E aí alguém assumiu num momento? É porque eles não aceitaram, é aí que eu quero chegar. Né? Eu falei pro Jânio, dizer para eles que eu não tinha condição, porque eu estava muito rouca e que eu ia mandar uma equipe lá. A gente pagava e estava tudo em dia, mesmo assim. Aí eles disseram que não, era eu para estar lá. Era eu, porque o povo ligava para lá procurando Nilce, né? Então, eles não aceitaram. E eu tive que ir lá para mostrar que realmente eu não tinha condição, que estava muito rouca, para ver como Deus age, né? Depois que eu fui conferir. Beleza? Aí, num dos dias que eu estava lá tratando a minha voz, orando, né? E eu parei um pouco essa coisa de rádio, porque eu não tinha condição. Eu estava rouca, sem condição pra nada. E tinha outros eventos também, então, que você não podia nem participar, né? Parou. Eu fui orar, né, ao Senhor, ele falou meu coração que era pra cancelar os eventos. Deus falou no meu coração pra cancelar os eventos. E eu mandei o recado pra esse pregador de fora, né, que mexia o Brasil todo e tal, que eu não teria condição de ir, mas eu mandaria o grupo, e os grupos foram. Nisso eu estava em casa recuperando da voz. Chegou em casa uma pessoa querendo falar comigo, que eu nunca tinha visto na vida, né? E ela se identificou como pastora, certo? E aí, diz pra ela entrar. O Ian abriu a porta, né? E ela entrou. Aí ela foi falar comigo, que ela queria pedir perdão pra mim, né? Porque o dono da rádio que eu estava era esposo dela, era namorado dela, foi namorado que ela falou. E ela chegou a assistir o programa escondido na janela de vidro, do lado de fora. Porque ela estava desconfiada que eu estava saindo com o namorado dela. Tendo caso com ele. Né? E jamais, olha, nem se passava pela minha cabeça esse acontecimento. E ela disse que ela conferiu nessa expectativa muitas vezes. Ela já tinha muito ciúme, ela me odiava. E ao assistir os meus programas sem eu perceber a presença dela pela janela de vidro, né? Ela me odiava mesmo. Ela viu que não tinha nada. Então Deus tocou no coração dela para ir lá em casa pedir perdão. Ela pediu para saber o endereço e ela foi lá pedir perdão para mim. Eu fiquei surpresa com tudo isso, né? E aí, sempre a gente ia para muitas vigílias, sabe? De projetos interdenominacionais. E nesse dia a gente foi orar, porque você lembra do primeiro episódio que eu falei que eu passei a acreditar que Deus pode usar quem Ele quer? Sim. Através de sua palavra, através da fala de um irmão. Eu passei a acreditar nisso. Eu fui para uma vigília. Eu estava sentada lá no meu cantinho para orar do meu jeito, né? E tinha todo aquele movimento de outras denominações pentecostais. Eu ficava no meu jeito, junto com a minha galera, lá no quietinha, né? E veio uma irmã, ela olhou pra mim e falou pra mim, ela não falou nem línguas estranhas, nem nada. Ela falou pra mim, olha, Deus vai te levar pro centro-oeste do Brasil, né? Foi por isso, ela disse pra mim, não foi eu sou Deus, ela não falou assim. Ela falou, Deus está dizendo comigo pra te falar que foi Ele que colocou no seu coração pra fechar todas as agendas, pra você não prosseguir nos eventos aqui em Belém do Pará, porque Ele vai te levar pra outro estado. E você vai receber uma ligação em breve, tá? Surpreendente, que você vai entender o que Ele tá te falando. Eu chorei muito porque eu estava muito triste, que eu tinha ficado rouca, eu já não estava mais naquele movimento, né? Que eu era muito acostumada. E no outro dia, eu cheguei em casa nesse dia da vigília e o Jânio não foi. Ele tinha ido em outra vigília. Cheguei em casa e falei pra ele. Era 2 da manhã que tinha acontecido essa fala dessa irmã e que era pra gente orar. Ela tinha falado pra gente orar. Ela tá falando que Deus disse que ela teve esse discernimento, mas era pra nós orarmos. E ela me via. Ela disse que Deus estava falando com ela que eu ia de ônibus.
Ela via uma estrada empoeirada, né? E a maior parte era estrada muito bonita de ônibus, né? De como é que fala? De asfalto. Asfalto. E aí eu cheguei com o Jânice e vamos orar, né? Porque eu já entreguei a minha agenda para uma outra produtora de eventos, que era uma cantora excepcional, lá de Belém, já está acostumada nisso. Ela era bastante conhecida em Belém do Pará, em todo o norte do Brasil. Hoje ela está na Grécia, para ver como ela cresceu, né? Raquel Sodré. E aí, gente, o que acontece? No outro dia, eu recebi o telefonema da minha irmã que estava aqui em Cuiabá. Do nada, assim, porque não tinha celular ainda. Tinha um telefone público dentro da vila que a gente morava. Não era a Vila do Chaves, tá? Mas era uma vila que a gente morava lá. E aí o telefone tocou e já era tarde da noite, já era umas 11 horas da noite. Aí quando a gente ouvia o telefone persistindo na chamada, a gente tinha que correr, né? De repente podia ser pra nós, e era pra mim. Tava uma chuva lá em Belém. Eu me surpreendi, porque há muito tempo eu não falava com minha irmã e meu cunhado, que estava em Cuiabá. E ela disse, olha, nós estamos numa igreja, num bairro, aqui em Cuiabá, na capital, e a gente tem visto no Orkut, era o tempo do Orkut, o trabalho de vocês excepcional de teatro aí, né? De banda, e a gente precisa dessa ajuda aqui em Cuiabá. Aí, ora a Deus, né? Porque a gente tem sido movido para falar isso para vocês. Tá bom, aí eu lembrei do que a mulher falou e fomos orar. Realmente, Deus abriu as portas, o sogro da minha irmã, né? Juntou a oferta e mandou a passagem, mas primeiro veio o Jânio para conferir tudo, casa, essas coisas. Eu achei incrível, sabe o quê? Que a gente pediu confirmação de Deus. Chegando na igreja presbiteriana independente, que nós nos congregávamos lá em Belém, nós fomos para o culto, o Jânio comunicou isso, pastor, do convite para Cuiabá e tal. Aí o pastor era culto de missões no domingo próximo. E eu estava no culto, né? E eu contei essa experiência. Eu contava para todo mundo que Deus falava, que isso, baralá. Eu falava muito. Eu saí daquela minha coisa que eu era antes e mudou a nossa história, né? Tudo era Deus, eu orava e tal. Fiquei com a vida transformada nesse sentido. Aí o Jânio contou para ele que a gente estava orando para ver a possibilidade de virmos pro Centro-Oeste. Ele falou, e hoje é culto de missões. Toda a oferta que for arrecadada hoje vai ser para a viagem do Jânio, que precisa ir a Cuiabá. Para falar com o cunhado dele, para conferir esse convite de perto e ver a possibilidade dele se mudar com a família. Por incrível que pareça, ao final do culto, a oferta rendeu o valor da viagem para o Jânio vir para Cuiabá, que foi em torno de 290 e uns trocados. Foi a oferta que ele recebeu naquela noite. E nós entendemos como resposta de Deus para o Jânio vir. É engraçado que, só abrindo aqui rapidinho pro pessoal, que teve uma época que nós estávamos ajeitando aqui a casa, fazendo uma limpeza, eu achei o bilhete da viagem, acho que foi o bilhete da tua viagem de Belém pra cá. De Belém pra cá, né? E você tem aqui mais de 10 anos, né? Temos mais de 13 anos. 13 anos. Beleza. E aí, juntou o dinheiro a da oferta, 200 e poucos reais, o dinheiro que era da passagem mesmo. E veio. E veio. Aí ele veio, conferiu tudo, meu cunhado confirmou, pediu que a gente ficasse na casa dele por um período, né? E dentro de poucos dias nós arrumamos as coisas, eu me despedi do grupo, eu orientei para que eles para que eles continuassem, na verdade, lá com os trabalhos, que estavam com uma intensidade, né, absurda lá. E aí ficou a vice-líder lá, junto com os outros irmãos, e o trabalho prosseguiu. E aí a Kátia veio comigo, né, que enquanto a gente estava orando na despedida, eu virei para ela e falei, Kátia, na hora da oração, dentro do meu coração veio muito forte para que você arrume sua mala e vá com a gente. E ela chorou muito. Ela chorou bastante. Só depois de anos que ela me contou por que ela chorou. Ela estava tendo um grande livramento quando eu convidei ela para essa viagem. Que eu não vou contar agora, ela mesma vai contar, porque ela acabou de escrever um livro e conta lá. Ah, é? É, ela contou no livro. Já vou ligar para ela. Tá, então ela chorou bastante e disse que sim. Mas eu teria que ir lá com os pais dela para falar, né? Sim. Que ela viria conosco. E ela nunca tinha saído da casa dela, de perto dos pais. E ela enfrentou algumas dificuldades para
os pais liberarem, na verdade. A mãe dela não, foi bem flexível. Uhum. Eu disse, olha, quando é de Deus, tudo se resolve. Vamos continuar orando que Deus vai mover o coração do seu pai. E foi o que aconteceu, né? E nós viemos, veio eu, ela e Ian no ônibus, né? Pra cá, e foi de ônibus. Foi de ônibus. E como eu já falei anteriormente, né? O pai do pastor César, que é meu cunhado, que foi tocado por Deus e mandou a oferta para nós. Que é o seu Ciro, né? Seu Ciro. E viemos para Cuiabá. Tá, e chegando em... beleza, vocês vieram para Cuiabá, ficaram na casa do pastor César, né? 4 meses. 4 meses do pastor César, beleza. Aí, como é que foi para vocês se estabelecerem? Vocês saíram de lá, foram para onde? Quando nós estávamos na casa do César, o Jânio, ele mandava currículo para todo canto. Uhum. Para muitos lugares aqui em Cuiabá para ele trabalhar, voltar a trabalhar como professor, né? Sim. Teve um dia que o pé dele ficou todo roxo, me deu muito dó dele, que ele saía mesmo andando, né? E às vezes era muito constrangedor estar na casa de outra família. Uhum. Por esse tempo nada de abrir as portas. E depois de 4 meses ele recebeu um convite para trabalhar como missionário em uma das igrejas presbiterianas aqui. E ele entendeu, ele ficou muito feliz, né? Uhum. A gente estava orando por uma resposta de Deus e ele veio para a congregação do Pedregal. Nós viemos para cá. Sim. Quando ele atendeu esse convite, ele recebeu o convite de uma escola para trabalhar aqui e já não dava mais, porque ele já tinha se comprometido. Aí ele recebeu outro convite em Rio Branco para trabalhar em igreja. Rio Branco é uma localidade aqui mesmo do Mato Grosso, né? Ah, eu pensava que era a capital, não, né? aqui. É aqui mesmo. Com tudo pago na igreja, com carro na garagem, com casa pra gente morar, pra ser missionário dessa igreja lá. Uhum. Só que ele já tinha fechado com o pastor aqui pro Pedregal. Sim. Né? E aí nem pra escola ele foi, porque a responsabilidade, tipo assim, era bem grande pra ele ficar aqui, ajudando na congregação do Pedregal. E nós fomos tremendamente abençoados na congregação do Pedregal. Só que as atividades que a gente desenvolvia lá, no meu entendimento, era o que gritava dentro de mim, né? Sim. Mudou completamente, né? Dentro da igreja já era diferente. E nós recebemos convite para ir para uma escola, trabalhar numa escola estadual. O presbítero da igreja do Pedregal, o Eudes, ele via que a gente não tinha muita oportunidade para fazer os nossos trabalhos de teatro na congregação do Pedregal. Sim. Por algum motivo, né? Sim. E aí, a gente não sabia que ele era professor de educação física em uma das escolas estaduais. E ele fez um convite para mim e pra Kátia, eu quero vocês duas amanhã lá onde eu trabalho, para vocês verem como é o trabalho lá. Foi o que ele disse para nós. E nós fomos, opa, eu acho que tem algum trabalho para nós ali de teatro, né? Para ensinar teatro. Chegamos lá, ele simplesmente abriu a porta de uma biblioteca dessa escola, né? E falou assim, fiquem à vontade, pode começar a dar aula hoje. Eu olhei para a cara da Kátia, como assim? Dar aula hoje? Em uma escola estadual, era o projeto Mais Educação. E a gente se virou nos 30 e demos conta. De lá não paramos mais. Tá. Lá era aula de teatro, né? Que vocês davam lá? Ou era... nós começamos Mais como aula educação. de Ficaram teatro. quanto tempo dando aula lá, você e a Kátia? Eu não recordo bem, porque de lá nós passamos a ser coordenadoras lá dentro de um outro projeto. Tá. Aí, porque aqui em Cuiabá, vocês estavam nessa congregação, mas vocês não ficaram todo o tempo nessa congregação, né? Não, era o Jânio que era o mais atuante, né? Aí essa congregação, ela não ficou muito tempo ali atuante também, ali no localização. Não, foi fechada, né? Foi a igreja fechada. estava bombando, estava muito boa. Sim. Mas por algum motivo, o pastor da época, né? Sim. Chegou e falou, aqui tá ficando maior do que a sede, não pode. Então fazer o seguinte, aqui vai fechar e quem tá aqui quiser ir pra lá, sede. vai voltar pra lá. E a gente vai fechar, sem muita explicação, né? E aí, o que aconteceu com o trabalho que estava acontecendo ali? Teve que parar tudo. Parou tudo e nós fomos morar na casa do lado da sede, que é aqui na Lixeira, na o pessoal fala presbiteriana. que é casa pastoral. Pastoral, nós fomos morar lá. Aí acaba que o pessoal que era da sede, que era dessa congregação, que o pessoal congregava, acabou que não foi pra sede, né? Nem todos foram. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Estranharam, né? Queriam continuar aí, mas fechou. Porque hoje, vocês tinham o trabalho do ID lá, em Belém. Esse trabalho, ele continuou aqui em Cuiabá nessa época? Sim, quando nós chegamos aqui, né, eu estava ainda com o mesmo
intuito do trabalho de lá de Belém, tá? Então como começou em Belém com grupos interdenominacionais, eu comecei a conversar com pessoas de outras igrejas e começaram a achar muito interessante o trabalho. Nós começamos a reunir lá no Pedregal mesmo, com autorização do pastor, lógico, né? Mais de 20 jovens para vigília, oração, sabe? Evangelismo. Só que o pastor não achou muito boa essa ideia para o contexto da igreja, né? Então a gente tem que respeitar a liderança. Ele era o pastor, né? Com certeza, né? E ele disse também que eu tinha que parar com esse trabalho do ID, porque não era necessário aqui. Se tivesse que ter esse trabalho, teria que ser pela igreja e da igreja. Ou seja, tinha que ser ministrado por ele. Ele que tinha que ser presidente de um projeto que Deus te deu. E que não era preciso esse trabalho, porque ele já fazia. Ele era um cantor de um certo ritmo aí, que eu não vou citar. E a gente também tinha a banda. Ele disse que não, era para parar com tudo, porque já tinha tudo isso. Amei, né? Então, vamos somar e tal. Mas aí, no caso, ele suprimiu esse projeto de você e ficou parado o projeto. Aí nós não podemos continuar, né? Só que ficou no papel e eu não conseguia ficar quieta, porque ele entendeu que tinha isso gritando dentro do meu coração e ele ia pros trabalhos dele, da banda que ele tinha, ele me deixava e chamava Jânio, a Kátia e o Ian na época. E eu ficava sozinha em casa. Aí você começou a perceber que tinha tipo uma retaliação? Não sei, eu acho que eu não me encaixaria no projeto dele. Eu acho que ele pensava isso. Eu estava lá para ser submissa, né? Mas cada pessoa tem o seu jeito de interpretar uma música, né? A gente estuda para fazer o melhor, né? Eu lembro que quando eu cantava no louvor lá, eu sempre tinha aquela fala que a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia. A gente tem que estudar muito para dar o melhor para Deus. E quando eu falei pro grupo lá, eu não estava reparando quem sabia cantar e quem não sabia. Eu estava falando por mim mesma, que eu não acho que eu sei tudo. Eu disse, gente, vamos procurar uma aula de música pra gente sempre fazer o melhor aqui na igreja. E aí as pessoas do grupo de louvor não gostaram, né? Esse é uma coisa que eu não consigo entender, né? Na verdade. As pessoas, elas têm os trabalhos delas. Tô dizendo trabalho assim, por exemplo, você que é professor, você que é cientista, motorista, não sei o quê, você sempre tá fazendo um curso, você sempre tá fazendo alguma coisa para se especializar, para dar o melhor no trabalho. Sim. E aí a pessoa dentro da igreja, por uma convicção, para algo que ela diz ser convicta, e aí quando você vem com a proposta de melhorar isso, de se especializar mesmo, porque pra mim eu entendo assim, você tem um trabalho dentro da igreja, você é ator, você é dançarino, você é músico, você é pastor, ou diácono, seja o que for lá, você vai se especializar naquilo. Não pode parar de aprender. Não pode parar, porque como é que você diz que é convicto num Deus onisciente, onipotente, onipresente? E aí ele dá tudo pra você, você não pode se especializar para isso, mas aí lá no trabalho lá fora, você se especializa, faz tudo mais. Aí quando chega dentro de um lugar desse, aí a pessoa ainda diz que fica chateada porque você pede pra pessoa se especializar. Mas aí eu entendi o contexto, né? Se tinha essa limitação lá, eu achei que a leitura que fizeram é que eu falei demais. Porque o que eu ouvia dizer, você quer ser estrela? Quer ser melhor do que todo mundo? Quer orar mais? Eu não tenho outra saída. Diante de tudo que aconteceu na minha trajetória, eu não tenho outra saída do que continuar orando, lendo a Bíblia e confiar em Deus para tudo na minha vida. E isso porque ainda nessa época, e até hoje, né, pessoal? Você que está escutando, Deus ainda continua a falar com a Nilce da mesma forma que ela falou no primeiro episódio do podcast. Tá? E Deus continuou falando e tinha pessoas que se incomodavam com isso, né? Pra mim é muito normal, entendeu? Mas só que falaram pra mim que eu era soberba, entendeu? Não era, é tipo uma responsabilidade que eu tenho de viver a verdade, mesmo errando. Porque eu errei pra caramba. Eu cheguei a confrontar o pastor, entendeu? Eu não entendia que era um propósito de Deus, era permissão de Deus para algum fim. Eu queria que ele entendesse que eu não tinha outra saída, a não ser de tentar ajudar alguém que ore a Deus, que leia a palavra e se entregue verdadeiramente e faça o melhor para o reino. Eu queria que ele entendesse isso. E nisso, né,
com a minha fala, não, mas aconteceu isso comigo, por isso que eu vivo isso. Mexia com a cabeça, ele não conseguia entender, né? E às vezes, ou sempre, não conseguia entender também o lado dele. E tinha essas limitações dentro da igreja. Nisso eu fui ficando muito triste, muito triste. Fomos para lá, né? E eu queria ajudar meu esposo, que fazia os trabalhos lá intensamente também. Ele era muito incensante. Disseram que não, porque quem ganhava para isso era ele. Pra eu ficar você, quieta. quer dizer, a esposa não pode ajudar o marido porque ela não está sendo paga pela igreja. Era muito contraditório, porque isso era falado a mim, quase que individualmente, pessoalmente. Quando chegava na frente da igreja ou de outras pessoas, tem que se mexer, tem que ajudar na obra. Falava ao contrário do que me dizia. Então eu ficava numa linha cruzada. E você eu não sabia o que contestava fazer. isso com a pessoa, com a pessoa, né? E eu não sabia o que fazer realmente, porque eu não podia expor essa pessoa. Sim. E a pessoa chegou a falar, por que você fala com esses presbíteros, com esse fulano de tal? Ou você fica do meu lado ou fica do lado deles. Pra mim, a gente tem que falar com todo mundo. Imagina. Acontecia tudo isso. Até eu entender que alguns presbíteros muito legais, né? Falaram, Nilce, você precisa entender que até líder, muitas vezes, se não vigiar, é usado pelo inimigo. Nisso eu chorava bastante, porque eu não sabia o que viver, o que fazer. Passei por muitas coisas, né? Isso porque foi só uma época, porque depois vocês teve mudaram de igreja, né? O pastor saiu da igreja, né? Uhum. Foi a entrada de um outro pastor lá, que eu fiquei muito feliz. Por mim, eu continuaria lá. Nós já estávamos lá quase 10 anos, né? E esse pastor chegou lá, tá até hoje. Sim. Fiquei muito feliz em continuar, mas meu esposo já estava muito cansado. Saturado, muito cansado. E ele decidiu, não, a gente vai sair, porque tem outro pastor convidando a gente para ir para um outro ministério. Como eu estou cansado aqui, a gente vai orar para Deus confirmar. Nisso, a gente orou e Deus confirmou. A gente saiu, fomos para lá. Só que Deus não fala tudo para nós. Não falou até que tempo a gente ia permanecer nessa igreja. Deu só um direcionamento, né? Foi, olha, nós fomos e por pouco tempo nós ficamos lá também. Porque as ideias desse outro pastor, desse ministério, eram praticamente iguais do outro, da qual nós estávamos inseridos anteriormente. E acaba que você conviveu com coisas similares e até piores, né? Até piores. Até piores, porque eu me lembro que em off você me disse que teve situações que foi praticamente um complô, né? De situações, de a pessoa chegar e dizer para você que você fez uma coisa e era mentira, e na hora que você foi contestar e a pessoa disse assim, mas não foi verdade isso? Teve tudo isso. Tudo isso. Nessa anteriormente, né? Com o primeiro pastor que estávamos. E aqui. Nesse segundo lugar aí, qual foi os... Porque, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui as dificuldades que a Nilce passou dentro da sua vida. E essas dificuldades, infelizmente, passaram também por dentro de igrejas. Porque são seres humanos. São seres humanos. Eu não quero que você pense ou entenda que a igreja não é válida. Gente, eu estou de pé por causa de igreja, Sim. Desde pequeno. A própria igreja onde eu passei por isso, não tem culpa não. Nós fomos tremendamente abençoados, ainda somos até hoje. Eu amo todos os irmãos das igrejas, mas eu entendo que, como eu sou esposa, né? Sim. O que o esposo decidir, Deus confirmando, eu tenho que prosseguir, né? Porque aí, no caso, nós, infelizmente, se nós não tivermos cuidado com nós mesmos, a gente vai acabar sendo pessoas assim ou até piores, né? Mas pela graça de Deus, né? A gente tem nos esforçado para ser isso. Porque, cara, você encontrou pessoas de mau caráter. E teve pessoas que te fizeram parar até por anos, né? Sentada no banco, né? Foi, ele me colocou de banco. E na segunda igreja também. Na segunda igreja. Ele mandou o recado que era para eu ficar de banco, para eu não cantar. Uma das coisas que eu fiz, que até hoje eu não sei se é correto, né? Para mim é correto. Eu ter dúvida de alguma coisa da Bíblia e perguntar.
Foi isso que foi o X da questão. Eu fui questionar algo da Bíblia, né? Sim. Não confrontando, porque eu queria saber mesmo. Por dúvida, né? Ele falou, sai da minha igreja. Eu fui perguntar, por dúvida. Não tinha nada contra, entendeu? Essa segunda igreja. Então, falou que eu era rebelde. E outra coisa, quando todo mundo estudando e tal, e eu orei a Deus, né? Se era Deus queria que eu estudasse. Eu fui fazer o vestibular. E eu não fui atrás de fazer jornalismo, comunicação. Eu fui para fazer teatro, cinema. Aí eu vi que não tinha aqui esses cursos. E alguém me orientou que eu fizesse comunicação social, que teria jornalismo cultural, que entraria um pouco nessa área. Eu aceitei o desafio e fui, né? E aí eu lembro que um dos líderes, o primeiro lá, falou: você quer aparecer mesmo, né? Por que você não escolheu um curso tipo segurança do trabalho, uma professora? Agora, jornalismo não tem nada a ver, você não tem a capacidade para isso. Falou, né? Meu Deus. Eu fiquei muito triste e falei: Deus, se eu não tenho capacidade, eu já fiz, passei, né? Então eu quero prosseguir. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. E nisso eu fui triste indo para a faculdade, porque para ouvir isso de um líder, deixa a pessoa assim, tô no caminho errado, quem sou eu? Porque a gente tem aquela visão de que é um líder de uma grande comunidade cristã. E a gente aprende que tem que obedecer e respeitar. Tem que obedecer e respeitar. E a gente imagina, né? A gente tem uma certa convicção de que é uma pessoa que é orientada por Deus, é estudada, tal, tudo mais. Então acaba que a gente fica entre a cruz e a espada, de saber que, e até a nossa convicção fica abalada em certo ponto, porque foi isso que aconteceu com você. Numa situação em que a Nilce foi tirar uma dúvida em relação à palavra de Deus, e o cara acha que é uma afronta. Isso porque essa pessoa, inúmeras vezes, vinha de uma certa forma, não sei se eu posso dizer atacando, mas tendo embates com a Nilce só porque a Nilce tinha um jeito dela, só porque, cara, ela queria fazer jornalismo, o cara tá dizendo: você tem que fazer uma coisa menos, você não tem capacidade para ser jornalista. Entendeu? E o que acontecia? A Nilce é uma pessoa ativa, a Nilce é uma pessoa que ela quer fazer as coisas pelo reino, é orientada por Deus, e dentro desses lugares ela foi impedida várias vezes de fazer isso. É muito difícil, porque eu ouvi muito dizer: que Deus é esse que você serve? Não é o mesmo do meu. Eu entrei em pânico, eu fiquei em pânico, né? A graça do Senhor que me sustentou. Eu não sabia o que fazer, o que pensar, para onde seguir. Eu fiquei calada, literalmente, né? 4 anos. Você foi obrigada a ficar de banco 4 anos, né? E evitar. Ele comunicou algumas pessoas que não falassem comigo. Sim. Né? Porque eu não era do reino. Muita coisa eu vi, né? E eu ficava: meu Deus, por que eu vivo? Sabe essas perguntas? E Deus foi me fortalecendo. Foi bem difícil. Tem muitas coisas particulares que aconteceram, me veio até à mente agora, né? Quando eu estava no Pedregal até, que eu estava passando por isso, que Deus fez grandes coisas mesmo, sabe? E eu não entendia como era esse propósito de Deus. E Deus que me fortaleceu até hoje, por isso que eu estou de pé. Pois é, porque hoje teve a live do Caio Cordeiro, né? E foi no Charlas Hispanas, tá? Convido você a assistir Charlas Hispanas. Sim, vai lá, tá muito bom. É do esposo da Nilce. Com o Felipe Souza, tá? Jane Gouveia, o Felipe Souza estão apresentando. E hoje foi a live com o Caio Cordeiro, tá? Canal do YouTube, Instagram, tá bom? @Jânio. Jânio Gouveia. Não sei se estou correto. Sei que o YouTube é Jânio Gouveia. Você procura lá, Charlas Hispanas. Hoje é dia 23, tá? 23. Que essa gravação vai sair depois, tá bom? No dia 23 saiu a live com Caio Cordeiro, tá bom? E ele falou uma coisa muito interessante, porque a história da Nilce, muitas vezes ela foi impedida de fazer coisas que Deus entregou na mão dela. Então, se você tem que ser uma pessoa que tem que ser convicta em Deus, ter certeza de ter o discernimento, do chamado da voz do Espírito Santo dentro de você, ter convicção disso. Apesar da Nilce ser impedida várias vezes, porque um desses pastores às vezes vinha meia-noite na casa dela, tá? Eu tô falando, ela não falou isso agora, mas são histórias que ela contou em off, tá? E então esse pastor vinha meia-noite aqui dizer assim: Jânio, bora pro monte orar.
e deixava a Nilce sozinha aqui. Era frequente. Não tô dizendo que foi descuido do esposo, não é descuido do esposo, entendeu? Mas só que o que fazia? De todas as formas ele tentava atacar. Tentava chegar com a amiga dela, falava coisas que não eram verdade na Nilce dentro da igreja. Então, você teve todas essas dificuldades dentro da igreja por causa da sua convicção daquilo que Deus tinha entregado. Porque hoje na live do Caio Cordeiro, aconteceu isso. Aconteceu. Porque futuramente, depois que você virou jornalista, você teve empresa até com outra, já é outra situação. Que foi da situação da oração que você pediu. Da oração. Nós éramos acompanhados por vários pastores, né? Sempre generosos, oravam com a gente, né? E o grupo sempre nos acompanhava. Kátia, foi crescendo o grupo, veio outras jovens de Belém, né? E vieram para cá para serem ajudadas. Sim. Depois cada qual seguiu o seu caminho. Uma queria se divorciar, conseguiu e achou por bem não estar envolvido dentro das regras daqui da Printinat. Sim. Beleza, saiu. Outra casou, né? Ela tem que seguir o que o marido fala. Então, saiu também, vai para onde se sente bem. Aqui não é prisão, né? Talvez não. Aqui Talvez não é ela poderia estar se sentindo muito ruim aqui devido à questão teológica. Sim. Né? Que isso é indiscutível. Se a pessoa é de uma raiz, digamos, arminiana, sim, e é confrontado pela teologia calvinista, digamos assim, reformada, sim, pela reforma, sim, então ela não vai se sentir bem. É difícil ela mudar de ideia quando se tem uma determinada convicção. Então a pessoa não pode ficar presa por isso. Aí o Jânio abençoou eles para eles procurarem um lugar onde eles se sentem alegres, né? Fazendo a obra do Senhor, porque eles são muito talentosos. Sim, isso né? é Mas verdade. aí o jeito que Deus quer que nós façamos agora, talvez não seria para eles, que eles não vão suportar o que a gente suporta hoje aqui na Printinat. É tudo um processo, né? Quem sabe um dia eles poderão voltar mais para frente ou não, e isso pertence a Deus, né? Então, eu pulei essa parte aí porque eu acho muito importante. Depois de tudo que aconteceu aí dentro das igrejas, que não, a culpa não é a igreja, tá? Você tem que seguir as regras, Sim. determinação, mas a gente tem que ter aquele olhar da verdade, né? Quem é o seu líder? Ele fala, ele conversa com você sobre a verdade, ele tem convicção, ele tem o respeito por você, né? Tem que ver tudo isso, porque o ser humano é falho. Porque né? também você não vai, apesar de você ter vivido tudo isso, porque pessoal, ela não, o que eu posso dizer, mensurar que ela não está contando aqui 10% do que ela passou lá dentro. Ela está só aqui passando por cima para você entender que apesar disso, ela ter passado por tudo isso, ela não foi rebelde na igreja. Eu espero que não, né? Assim, eu não digo que ela não foi rebelde segundo a próprio egoísmo daquele que porque estava fazendo assim, aquilo, né? eu não entendo porque era a minoria, era só digamos, 3, porque tem a família, esposa, né? E os presbíteros, o restante da igreja, nossa, eles não conseguiam enxergar da mesma forma. É isso que me deixou mais confusa. Qual era o certo naquele contexto, entendeu? De formas que eu acho admirável, né? As pessoas amam tanto esse pastor, tem uma outra visão dele. Mas comigo, claro que eu amo, mas eu não gosto daquelas atitudes, né? Eu não gosto das atitudes que ocorreram em relação a mim, mas também não tô magoada, não. Sim. Não tô, eu tô com falta da igreja, porque aconteceu isso, choramingando. Não. Tipo, carregando, sabe? Não, eu me tornei uma pessoa muito forte com tudo isso que eu passei, mas não foi fácil, não. Não foi fácil para nós. E depois, Nilce, que vocês passaram esse tempo nessa segunda igreja, o que aconteceu depois daí? Vocês saíram de lá? A gente ficou ao léu, porque a gente sempre entendeu que a gente precisa congregar. Sim. A gente tem que ter uma igreja, né? E a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente foi para essa igreja, aconteceu isso tudo de novo. Nesse período, nós fomos visitar algumas denominações, só para ir mesmo, para a gente não ficar em casa aos domingos, que era muito desconfortável para nós. A gente foi em várias presbiterianas, cada domingo a gente ia para querer se encontrar.
e para querer entender o motivo de tudo isso, né? E a gente continuando a trabalhar na escola, dando aula de teatro, eu de jornal. Logo eu recebi uma proposta da escola presbiteriana, onde estou até hoje, né? Aprendi muito lá que eu voltei a falar, a me comunicar, entendeu? Mas sempre com o pé atrás. Não sabia mais como conversar com as pessoas, porque foi muito pesado que eu ouvi de uma minoria de liderança. Eu não sabia o que era certo, o que era errado. Mesmo tendo a palavra de Deus, eu ouvi dizer que o Deus que eu servia não era o mesmo Deus da Bíblia. Mas como que Deus abriu as portas para eu ser professora de educação religiosa? Era muito conflituoso isso para mim. Peguei os livros, dava aula e comecei a me envolver dando aula lá. Eu fiquei muito feliz em poder expressar aquilo que eu havia aprendido com a palavra de Deus o tempo todo da minha vida como cristã. Eu me sentia dentro de uma igreja, Sim. estando na escola presbiteriana. Até hoje eu me sinto assim, entendeu? Uma comunidade cristã que agarrou, sabe? O jeito que eu trabalho, que eu comecei lá, tiveram paciência demais. Tanto é que eu já estou 10 anos lá. Meu Deus. Uma vida. E tá difícil para eu dizer, olha, eu não quero mais ficar aqui. Tá muito difícil. Porque eu já, no caso, nós fazemos alguns trabalhos lá, né? Graças a Deus a GE Assessoria, a Escola Presbiteriana de Cuiabá é cliente da GE Assessoria de Comunicação na parte de mídia, né? Eles são fantásticos. São fantásticos. E olha, eu vou dizer uma coisa. Juseli, Giza, todo mundo. O pessoal é ali. muito legal. Cara, mas eu tenho um carinho especial por aqueles alunos lá. Nossa, olha, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês, interrompendo um pouquinho da história da Nilce, mas eu preciso contar isso. Eu vim pra cá, pra Cuiabá, já tem 5 anos, tá? 5, né? 5 anos agora em fevereiro, dia 12 de fevereiro, tá? 5 anos. E no início, ela tem o projeto dos animadores dentro da Printinart. Dentro da Printinart. Que começou o ID, né? Aqui Sim. é Printinart. Aí se tornou Printinart, tá? Aí passou todo esse tempo aí, a Nilce na primeira igreja, com o esposo dela e o Ian. Passou pela segunda igreja. E aí, beleza, eles saíram de lá. Ela vai contar com mais detalhes, mas eu vou abrir esse parente aqui, né? Que é o seguinte, gente, eu entrei pros animadores, mas eu não gostava de criança. Eu não gostava, assim, acho bonito e tal, mas eu não gostava de criança que fosse muito... agitada. Muito agitada. Eu achava que é falta de educação a criança ser agitada. Eu achava. E aí, então, uma vez nós fizemos um trabalho numa creche e uma criança veio. E aí, eu infelizmente, eu fui grosseiro com a criança. A Nilce viu e veio comigo, sendo a minha diretora de teatro, né? Chegou lá e disse assim, Diogo, você tem que entender que você não sabe o que essa criança passou em casa. Você não sabe se ela teve o que comer em casa. Você não sabe se ela foi maltratada em casa. Então, talvez esse seja o único momento que ela tem de comer e ser feliz e ser criança. Então ela tá olhando pra você com é tipo como se fosse um herói ali. Ele tava muito empolgado, você tava de Chapolin, né? Chapolin Colorado, entendeu? Que é um personagem que eu gosto bastante. Hoje você já tá, hein? Que tá com a criançada. E aí o que acontece naquela hora ali, me quebrou. Aquelas palavras que a Nilce falou me quebraram no meio. E a minha convicção, a minha ideia em relação à criança mudou totalmente, porque... Nossa, que testemunho. Então, depois daí eu comecei a olhar com um olhar totalmente diferente para a criança. Então, se eu vejo a criança pulando, coisa não sei o que, claro que você não vai deixar ela se pendurar em qualquer lugar e ver que é perigoso, aí você não vai deixar. Mas você não pode deixar a criança deixar de ser criança, cara. Ali na IPC é Ali na IPC, eu acho engraçado. Tem gente que trata a criança como se fosse um adulto, mas a criança e adolescente não é adulto, é criança e adolescente. Criança e adolescente. Porque a pessoa lembra como é que era quando o adulto vinha falar pra você sendo adolescente e criança. Mas eu olho pra eles lá e eu fico rindo São lindos de demais. Felicidade de ver eles agindo como um adolescente. Cada história bacana. Olha, eu vou contar uma que teve um aluno. Ai, olha, gente que tá ouvindo, não dorme, tá? Acho que a minha voz é muito devagar. Não dorme, escuta que tem muita coisa bacana pra você. E olha, eu vou dizer uma coisa que eu achei muito legal, que foi esse dia nós fomos fazer um trabalho lá na EPC. A gente deu uma sentada, sentamos ali na cantina pra lanchar, né? O Felipe,
A gente estava esperando, Tava né? esperando, O professor acabar lá. O professor acabar pra... Gravarmos. Irmos gravar, né? Era a gravação. Era com o professor Marcos. Professor Marcos. E aí tinha uma galerinha do 9º ano lá, né? Aí a Nilce chegou, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente tá aguardando liberar a sala, não sei o que e tal. E aí ficamos conversando com eles lá, e aí um disse assim... Aquela faixa etária de 13, né? Por aí. 13 anos, aí... Professor, aí tinha um deles lá, um rapazinho dizendo, professora, eu tô com muita fome, professor, eu tô com muita fome. Mas é brincadeira dele, tá, pessoal? É porque a Nilce tava com doce na mão. E ele queria o doce. Aí a Nilce, vai. Aí fez aquele, como é que é? A mamãe, mano. Eu disse, não faz isso que eu vou chorar, você me comove, você tá com fome mesmo? Aí as meninas faziam atrás dele que não, né? Não, ele queria o dele, doce. Né? Aí fez a mamãe mandou e deu nele. Ele pegou o bis e comeu. Aí depois, não, professor, eu quero esse. Aí o Felipe tinha comprado um bolinho assim, do tamanho de uma mão assim. Era de chocolate. De chocolate, cara, muito gostoso. Ele comprou pra nós lá. E eu provei, é muito bom. E aí a Nilce deixou em cima da mesa. Aí o 9º ano foi chamado e eles foram, né? Ele pegou o bolinho. Sem eu ver. Sem ela ver. E saiu correndo. Aí a Nilce disse, eu nem me preocupo, porque eu sei que ele vai voltar. Eu conheço ele. Aí lá vem ele. Ele sumiu, né, correndo. Depois lá vem ele devagarinho. Aí ele pegou, ele bateu, ele colocou o doce na mesa e diz assim, tá aqui, professora, porque o crime não compensa. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Mas cara. é isso que eu passo na sala, eles são muito engraçados. Aí tem o que eu falo, fulano, você já, cadê seu livro? Já fez atividade? Aí eu falo, vamos... Vem cá, vem aqui comigo. Diga, minha neguinha, o que você quer? O que você quer, minha neguinha? Segurando assim os braços dele. Cara, eu não aguento, cara. Ali, a escola presbiteriana, assim, não é porque ela é nossa cliente, não, mas é um ensino totalmente diferente, assim. Eles têm um cuidado extremo com as crianças, o pessoal do infantil ali, né? Ministrar a verdade pro coração deles. E eles, assim, quando tem uns eventos assim abertos pra família, pra comunidade, você pode ir lá visitar. Que, cara, eles fazem um esforço, sabe, de coração de fazer tudo aquilo, né? Tudo com amor. Tudo com amor. É muito e eles lindo. Vão mesmo. Acho lindo, acho tão bonitinho eles chegando. Bonito, cara. Animado. Legal. A gente trabalha aqui com os vídeos. Nossa, eu encanto é muito olhar. Engraçado, Cada criança sentadinho, né? Nossa, é muito bom lá. Um abraço aí pra Giza, Paty, Tânia, Joseli, Tia Olivia, pros coordenadores. Fundamental 1, Fundamental 2, maternal, infantil. É muito legal o pessoal da secretaria. Né? Olha, o pessoal da secretaria, eles têm medo de mim quando eu vou com a câmera. Por causa da foto. Não, Diogo, pelo amor de Deus, não vem com essa câmera aqui. O pessoal tem medo da câmera. Tem gente quando a gente chega lá, vai arrumando cabelo. Vai arrumando o cabelo. Seu Jaime, um abraço. Ei, não vem tirar foto. O pessoal é uma graça lá. Aí, pois é, pessoal. E aí, eles estão aparecendo na TV Mato Grosso, né? No nosso programa. Olha, pessoal, aqui em Cuiabá, TV Mato Grosso, canal 27.1. Toda sexta-feira às 16 horas é o programa Sextando com Nilce Gouveia, tá? Tá muito bacana, é um programa bem dinâmico, bem versátil, tá? A escola é nossa parceira. A escola é nossa parceira, sempre tá lá conosco também. Ela acreditou nesse projeto, né? Tá com a gente aí. Agradecemos a escola. Dia 6, eu não sei qual é o dia que você tá nos ouvindo, né? Mas dia 6 de maio a diretora Giza Raj vai estar lá, né? Vai estar lá ao vivaço. Giza Raj. Eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Carol, que ela ouviu o primeiro podcast. A Carol Brandão. Um abraço, Carol. Que é um projeto do Livro das Mulheres obrigado. Diamantes. E o Carlos Endrigo abraçou a ideia do Sextando com o Nilce Gouveia, o cara fera, hein? O mentor de também. Negócios. Cássio, né? Muito interessante. E o Cássio, equilibrista de objetos que está andando pelo Brasil. Não é equilíbrio pelo equilíbrio, é o equilíbrio para ajudar a pessoa a se equilibrar, né? Se equilibrar no dia a dia, muito nas suas atividades. Vou mandar um abraço também para a Liza, porque ela... é nossa garota propaganda. Nossa garota propaganda. A Liza, ela mandou mensagem, tô ouvindo aqui. Ela é divertido. Ela é uma graça, a gente gosta muito dela. Tem o Anderson também, que é o nosso parceiraço, junto com a Kátia, né? Sim, o Lemos Bom Negócio. E é bom mesmo. Um abraço pra Kátia. O pessoal da Print Nart, mandar um abraço pro pessoal da Print Nart. Sim. Mandar pro
noivo Jânio também, um abraço. Ai, meu lindo, lógico, né? Muitos abraços. Pessoal, voltando pra história, agora bora ficar triste. Agora... Já passou, né? A gente cresceu com toda essa experiência. Sim, pessoal, esse aqui foi bem superficial. Nossa, 1 hora de gravação já. Já? Nossa, eu parei onde que a gente estava procurando igrejas, né? Sim, aí você estava procurando. Todos os domingos. E aí nós conhecemos em uma das igrejas uma pastora que apareceu, ela prega no Brasil todo. E ela é muito empolgada, ela disse que já abriu igrejas por aí. E nós aceitamos o desafio e falamos do nosso trabalho de arte. Ela disse que aceitaria e tal. E a gente ficou por um período usando o nome da igreja que ela tinha aberto, né? Só que a gente viu que a metodologia, o ensinamento era bem diferente. Que ia entrar em choque, né? E ela respeitou isso, ela seguiu em frente e nós continuamos aqui, né? Foi no momento que a gente quis fazer um grupo familiar, fomos chamando de porta em porta. Aí o meu esposo teve um forte entendimento provindo de Deus em abrir a Associação Printinat. Sim. E começou a dar aula aqui de artes mesmo, de xadrez, espanhol. E vinha uma garotada daqui. Eu via que tinha violão, né? Violão, tinha xadrez, dança, teatro, muita coisa. A gente fazia os cultos, fazíamos o culto aqui, fazíamos transmissão ao vivo, né? E o povo estava gostando demais. Só que aí aqui a gente trabalha com o ensinamento da palavra, é muito intenso. E muitos deles não geraram expectativa nisso, para o que eles achavam que necessitavam, que era de um culto, tivesse uma campanha, outra metodologia. Sim. E o Jânio deixou aberto para eles. Já tinham aceitado a Cristo por aqui, como eles falam, aceitar a Cristo, né? E eles foram para outras igrejas, que eram mais nessa vibe de campanha, de oração, de óleo ungido, dessas outra metodologia. Então, cada um seguiu o seu caminho. Aí, né? E foi no tempo, eu vi isso como sendo de Deus, sabe, Diogo? Porque em seguida veio a pandemia e não podia mais se reunir, né? Verdade, hein? Veio a pandemia. Só que o grupo da Printinat não deixou de seguir aqui dentro de todos os protocolos. Sim. Online entre nós. E agora? Vamos fazer o quê? Ficamos nisso, orando, né? Só em off mesmo, nos grupos fechados, né? E Deus foi se revelando de uma outra forma para nós. E aí a GA começou a trabalhar intensamente com vídeos, né? Que já era a vibe do momento aí no decorrer da pandemia, e assim a gente prosseguiu. Que legal. Pessoal, tem muito mais histórias aqui com a Nilce, tá? Então, durante a pandemia aconteceu muitas coisas boas e aconteceu coisas assim que são extraordinárias, que eu digo assim, que fez a gente virou do avesso, tá? Teve coisas que aconteceu que virou do avesso, tá? Muitas pessoas que estão escutando aqui sabem o que aconteceu na vida da Nilce com o Jânio, da família dela, tá bom? Eu digo pra vocês aqui, como é um assunto muito forte pra gente ainda, que foi a situação de que hoje o Ian, ele está do lado do pai, né? Tá com Deus. É um assunto muito, muito pesado. A gente ainda tá tentando, eu não vou dizer se acostumar com a ausência, mas tentando aceitar isso, mas tentando aceitar no nosso físico, porque a nossa mente, a gente entende os propósitos de Deus na nossa vida, tá? Hoje a gente glorifica a Deus. Eu digo assim que eu glorifico a Deus por ter conhecido o Ian, sabe? Ter passado esses 4 anos com ele aqui, tá? Era uma pessoa incrível. Quem conhece sabe. E eu agradeço a Deus assim por essa passagem dele aqui na Terra. E agradeço por ele estar lá com Deus. Porque ele está num lugar hoje que nós ansiamos. Paulo fala isso lá em Atos, né? Que ele fala em Romanos, não me lembro. Mas ele fala que ele ansiava de estar com Jesus. Mas ele tinha um trabalho para fazer. O Ian, ele cumpriu a missão dele ao nosso olhar perfeitamente, e chegou o tempo dele e nós estamos aqui continuando fazendo a nossa missão que Deus nos deu, e estamos aqui até o momento que ele nos chamar, né? Então, em relação a essa parte, eu indico a você comprar o livro. Não é propaganda, pessoal, é verdade. Mulheres Diamante, transformando o mundo, né? Transformando o mundo, tá bom? Você vai achar esse livro na Amazon, tá? E se você quiser
comprar ou conversar com a Nilce, você entra no Instagram, tá? @NilceGouveia, N-I-L, Nilce Gouveia, Gouveia.1972, tá bom? @NilceGouveia.1972. Você entra em contato com ela, fala com ela, ela vai ajudar a comprar o livro se você quiser, tá bom? Aí você procura lá Mulheres Diamante Transformando o Mundo, tá? O organizador foi o Carlos Endrigo. Você pode entrar em contato com o Carlos Endrigo também, tá? E então, Nilce, finalizando aqui a história, né? Só para acrescentar aqui, se você conhece alguém ou você já perdeu um filho, tem o projeto Acolhidas pelo Amor. E vai ter um evento agora em maio, tá? Eu tô acertando aqui com as minhas parceiras, né? Com a Fabiana e com a Eliane, tá? Que nós vamos organizar esse evento para as mães, tá? Em breve a gente vai estar falando nas redes sociais. A rede social... Se quiserem participar. Para participar você não precisa estar precisamente aqui na região, né? Porque tem pessoas que são mães que perderam seus filhos, que são fora do estado, né? Fora do estado, que participam. São ativas dentro do grupo, são, né? E já abriram nos lugares que moram. Sim, abriram pontos no lugar onde que moram, né? E o Instagram é @projeto... Acolhidas pelo Amor. @Acolhidas pelo Amor. Beleza? Tá. Então, pessoal, agradeço, tá? Por vocês terem escutado até aqui esse momento. Esse foi a história da Nilce. Se você quiser saber mais, com mais detalhes da vida dela, ela tem esse livro dela. E não é o único, com certeza. Ela vai ter já tá chegando mais o segundo, né? Que eu prefaciei. Tem um que ela já prefaciou, tá? E Nilce, o que você quer deixar de final aí, esse tempo final aí pra você livre, pra deixar um recadinho pros nossos ouvintes, tá? Recado, orientação, o que você quiser. Você tá aí com o microfone livre. Opa, eu quero dizer pra você que tá nos escutando, né? Que não despreze, tá? O meio onde você vive, a sua comunidade. Tenta entender, tenta respeitar o seu líder, seu pastor, sua liderança. A igreja é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Não tô dizendo só pra crente, não, tá? Pode ser igreja católica. Seja inserido num lugar desse, que você cresce. Você vai encontrar pessoas imperfeitas, tá? Jamais desprezo, sim, comunidades cristãs, principalmente evangélica, é o que eu acredito, tá? Só que Deus, ele tem um chamado específico para cada um de nós, para você. Às vezes o homem, até você mesmo, não vai entender logo o porquê de determinadas situações, porque ocorreu isso, aquilo. Não importa, tá? Se você é convicto na palavra do Senhor, você continue prosseguindo, firme, né? Que Deus vai clareando o seu caminhar, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Embora a gente não entenda muitas coisas que aconteçam pelo caminho. E a vontade dele é comparado com o carro que anda pela estrada, tá? De madrugada, né? Você já teve essa oportunidade de viajar? Quem que vai iluminando o caminho? É o farol do carro, não é? Você não enxerga numa totalidade. Então, assim é a vontade de Deus. Ele não vai te entregar tudo. Olha, seu futuro vai ser assim, assim, assim. Não. Ele vai te dando, vai mostrando passo a passo, cada dia, né? Então, essa palavra eu quero deixar para você. Siga firme. E a única coisa que é a verdade que pode te ajudar em toda, eu falei toda, em qualquer situação, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e falar com Ele. Ter um relacionamento íntimo. Vai por mim, tá? Porque é experiência própria, tá bom? É isso, um grande abraço aí, viu? Não dorme não, gente. Parou já. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a Nilce Gouveia, tá? @NilceGouveia.1972. Tem o YouTube dela, Nilce Gouveia, e também tem o Facebook dela, Nilce Gouveia. A Nilce é uma pessoa queridíssima, tenho um carinho muito grande por ela. Espero ter outras oportunidades dela aqui no Diogo Sério, Cast. Diogo? Primeira vez que você falou isso pra mim. Tô brincando, gente. É uma grande amiga, tá? E é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui novamente. E fica atento pro próximo podcast, hein? O convidado é surpresa, pra não dizer que eu não sei quem é. Né? Então um abraço aí, pessoal, e tchau. Esse foi o Diogo Cast. Tchau, tchau.